Galera, então, estamos voltando para o nosso segundo bloco para continuar a pegada daquilo que nós estávamos falando no finalzinho. Então, olha só, a gente estava trabalhando aquela concepção dos verbos mais o pronome ser, e aí visualizamos como é que funcionava a questão do verbo transitivo direto e do verbo transitivo direto e indireto mais o pronome ser formando a partícula passivadora, e nos demais casos, ou seja, verbo transitivo indireto, verbo intransitivo, verbo de ligação e até mesmo o verbo transitivo direto preposicionado mais o pronome ser, formando uma partícula de indeterminação do sujeito, portanto, não tendo voz o quê? Passiva. Agora aqui, exemplos, para a gente poder pegar aqui legal, vive-se bem no Rio de Janeiro. Avalia comigo. Primeira coisa, pensar no verbo. Quem vive simplesmente vive. Então, verbo intransitivo. Verbo intransitivo mais o pronome ser, eu tenho um PIS. Então, o sujeito é indeterminado. Obviamente, quem aparece depois não é sujeito. E aí, para tomar cuidado, você normalmente grava. Se tem preposição depois do ser, não tem voz passiva. E se não tiver preposição, a voz é passiva. Eu tenho certeza que você já gravou em algum momento da sua vida isso. Aí, tem preposição? Não tem, e a voz não é o quê? Não é passiva. Então, se liga só. Se o verbo é intransitivo, a gente já definiu que o sujeito é indeterminado, eu preciso classificar sintaticamente os termos que aparecem depois da estrutura verbal. Mas aí você já deve ter aprendido isso comigo em transitividade verbal. Se a gente tem elementos atrelados aos verbos intransitivos, eles meramente indicam circunstâncias. E aí, por isso, eles vão funcionar como adjuntos adverbiais. Bem, funciona como adjunto adverbial de modo, porque é como o cara vive, é o modo como ele vive, ou seja, ele vive bem. E no Rio de Janeiro será um adjunto adverbial de lugar, porque é a localidade em que ele vive. Tranquilo? Agora, mais um pouquinho aí a pegada. Eu coloco assim, comeu-se o bolo. O bolo foi comido. Então, verbo transitivo direto, mais pronome ser, particular passivadora. E o bolo, obviamente, é o quê? É um sujeito. E agora vem o creme de la creme. Comeu-se do bolo. Quando eu tenho um verbo que é transitivo direto, mais o pronome ser, teoricamente, o que a gente deveria ter? Uma particular passivadora. Mas, ao olhar para a estrutura que aparece depois, a gente percebe que tem uma preposição. E eu jamais posso ter um núcleo de sujeito preposicionado. Então, se aqui não pode funcionar como sujeito, aqui não vai poder funcionar como PA. Afinal de contas, é uma correlação, é um par. Só existe PA a partir do momento que existe sujeito paciente. Só existe sujeito paciente a partir do momento que existe PA. Se aqui não pode ser sujeito, aqui não pode ser PA. E se não pode ser PA, aqui será o quê? PIS. Então, será uma estrutura em que o sujeito é indeterminado. E aí eu vou gravar aquele cara ali como? Como objeto direto preposicionado. Claro que semanticamente você já deve saber a diferença. Comeu o bolo todo. Comeu do bolo, um pedaço do bolo, uma parte do bolo. Mas aqui a gente não vai ter uma estrutura de voz passiva. Tranquilo? Agora, olha só uma parada bacana e interessante para a gente poder trabalhar. Eu boto assim, vence casas. Parando para analisar, de acordo com a gramática tradicional, é uma estrutura equivocada, é uma estrutura agramatical, está errada. Apesar de o nosso gramático Bechara já ter analisado essa estrutura como algo pertinente. Mas aí isso é para o ambiente acadêmico. Uma vez, a Banca CESP até tentou trabalhar isso daí como algo correto, mas aí depois se desmentiu
em outras questões que apareceram. Deve ter percebido, caramba, tentei inovar, tentei botar algo da academia dentro do mundo do concurso público e não funcionou. Então, para o mundo do concurso público, a gente aqui tem uma estrutura errada. Aí o falante comum da língua, obviamente, ele estranha, porque ele pensa assim, caramba, eu estudei a vida inteira assim, Sidney, e eu olhava para essa estrutura e achava que estava certa. Aí eu perguntava, sempre meu aluno, por quê? Ele, que tem alguém vendendo, eu sei, mas quem é que está vendendo? Não sei, então sujeito indeterminado. E não é. Dá ou não dá para eu colocar casas são vendidas? Dá. E aí, na hora que eu coloco casas são vendidas, eu sei que a palavra casas é o quê? Sujeito. Então, casas ali em cima também vai ser sujeito. Se eu posso pegar a estrutura que tem o pronome ser e passar para uma voz passiva analítica, eu estou mostrando que aquela estrutura que eu estou analisando está na voz passiva sintética. E aí, olha a pegada. Se aqui está no plural, o verbo tem que ficar como? No plural. Pode ser que o camarada seja maldoso e faça assim contigo um dia, ó. Vende-se casas. E aí ele diz assim, a estrutura está errada de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. Para que fique correta, nós devemos colocar vende-se casa. Pensa comigo, certo ou errado? Errado. Porque não é o sujeito que vai se adequar ao verbo. É o verbo que vai se adequar ao sujeito. Então, se o sujeito está no plural, para que a estrutura fique correta, eu tenho de colocar vendem-se casas. Ok? Foi? Então, agora vamos lá. Para a gente agora continuar a nossa pegada, acredito que a teoria básica a gente já aprendeu. Então, eu preparei um quadrinho bem bacana para vocês e aí depois a gente vai cair para dentro das questões de concursos públicos, tranquilo? Então, acompanha aqui comigo. Ó. Os tempos e modos verbais da ativa permanecem na passiva. Então, vamos lá. Indicativo. Então, eu tenho compra, é comprado. Comprou, foi comprado. Comprava, era comprado. Comprará, será comprado. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que vai prestar, que vai realizar o concurso da Polícia Federal 2018. Este concurso já foi autorizado, segundo a portaria de autorização, o edital deve ser publicado até o dia 19 de outubro. É claro que eu acredito que deve ser publicado um pouco antes e é hora de se preparar. Nós aqui da Lá Concurso, nós estamos fazendo um curso super competitivo, um curso com 180 dias de acesso. Durante esse período você pode assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Detalhe, você receberá todas as atualizações durante esse período a custo zero aqui da Lá Concurso. Tá certo, meus amigos? Este curso, top de linha, como esse professor que você acabou de assistir essa aula demonstrativa, por apenas 10 parcelas de R$ 35. É isso mesmo, 10 parcelas de R$ 35 e você vai estudar aqui na Lá Concurso, né, com antecedência, com planejamento e foco, e eu tenho certeza absoluta que você vai ficar competitivo e mais ainda, você vai gostar do nosso serviço. Gostou? Então clique aqui embaixo que nós temos aqui o link para você fazer a matrícula no nosso curso da PF 2018. Um forte abraço, espero vocês. Tchau, tchau. Clique lá.